Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a consumir dados JSON gerados através de uma consulta do Script Case. Bom, eu tenho no exemplo de hoje um site que eu já deixei dentro do Script Case, tá? Esse site vai ficar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. É um site bem simples, gerado com a ferramenta Mobilize. Então a gente tem um HTML já completinho. Eu tenho aqui a aplicação inicial desse site, que é um blank. Então a gente tem o código já inicial chamando a biblioteca externa, os links, né, da biblioteca externa, a biblioteca esta que se encontra aqui. Então nós temos aqui Mobilize Site, também vai ficar disponível para vocês. E aqui na app inicial a gente tem todo o HTML desta biblioteca, tá? Então qual que é a ideia do vídeo de hoje? Nós vamos pegar conteúdo JSON gerado do script case e aplicar dentro desse site. Pensem no seguinte, na seguinte questão. Vamos supor que tem um desenvolvedor criando um site para você e ele precisa buscar algumas coisas dentro do seu banco de dados, porém você não quer passar um acesso para ele do banco de dados. Você quer que ele consulte uma API, uma requisição JSON, alguma coisa do tipo, para que ele consiga colocar esses dados dentro do site. Então essa é a ideia que a gente vai fazer, tá? A gente vai criar um link com os arquivos, com os dados JSON e passar esses dados para uma outra pessoa para ela poder consumir. Então a gente vai fazer esse consumo aqui dentro desse site, tá bom? Então vamos lá. O que que eu tenho? Como eu já falei para vocês, eu tenho aqui o site criado. Eu vou fechar aqui. Eu criei também no banco de dados uma tabela site e uma tabela serviços. Eu vou deixar abrindo o banco de dados aqui para a gente poder dar uma olhada depois e vou executar essa grid do site. Na grid do site eu posso ter vários sites cadastrados, mas atualmente eu tenho somente um site. Então eu tenho aqui o ID do site, o nome da imagem que eu vou capturar nesse site, o título do banner e a descrição. Isso daqui vai ser substituído pelo site, tá? Então dentro do site a gente vai jogar esses valores lá dentro para quando a gente alterar caírem lá. E quando eu entro aqui em serviços, eu tenho os serviços do site. Então isso daqui também a gente vai alterar lá dentro, tá bom? Beleza, isso aqui são só aplicações para que a gente possa gerenciar esses dados mais facilmente. Aqui dentro dessa pasta JSON é onde a gente vai criar a consulta para retornar esses dados em JSON. Então vamos lá, eu vou criar uma nova aplicação que vai ser do tipo consulta. Vou selecionar aqui primeiramente a tabela site e ele vai criar aqui para a gente. Eu vou colocar no final JSON e vou mandar ele criar. Vamos olhar o banco aqui, eu vou conectar já no banco. Então deixa ele conectando ali. Aqui, nessa grid, o que que acontece? Na última versão do Script Case que foi lançada, eles colocaram para que a grid possa iniciar em módulo inicial JSON. Então, a gente vai selecionar para que ela inicie com o módulo inicial em JSON. Eu vou desmarcar esses outros módulos aqui da aplicação, porque a gente só vai utilizar a grid mesmo, no caso, a consulta. Se eu executar essa aplicação, ele já traz para a gente a nossa consulta em formato de JSON. Porém, a exportação ela vem com o botão de visualizar e baixar. Nessa nova versão também, eles colocaram uma opção para que o JSON seja gerado diretamente e não precise clicar em visualizar e baixar. Então, a gente vem aqui dentro de exportação, tipos de exportação, vai dentro de JSON, e aqui a gente tem algumas configurações do JSON. Eu vou desmarcar o selecionar colunas e vou marcar essa opção aqui, ó, gerar JSON diretamente. Vou desmarcar o JSON configurável e vou desmarcar o resumo, vou deixar somente a grid. Vou executar a aplicação novamente e ele vai trazer para a gente direto a consulta com o JSON, tá vendo? Então, esse JSON aqui é o que a gente vai utilizar para consumir e alterar os dados lá no site. Uma questão importante, o Script Case, ele gera esse arquivo JSON na pasta temporária, tá? Com este nome aqui. Porém, esse nome é um nome randômico, então a gente não vai conseguir passar esse link aqui para outra pessoa acessar, porque ele é um nome randômico. E a cada vez que eu executo a aplicação, esse nome é alterado. Então, notem que aqui a gente tem um padrão, sc underline JSON underline. Aqui nós temos a data, então 2020, 10, 29. Essa numeração aqui é o tempo de execução, então o horário que foi executado, que foi criada essa aplicação, porém convertido em milissegundos. E aqui é um número randômico também. Então, se eu vier aqui executar essa aplicação de novo, esses números finais eles vão alterar, como vocês puderam ver aqui, ó. Antes era 777, agora é 282. Então isso aqui fica gerando um nome randômico, a gente não consegue utilizar.
Para a gente poder burlar isso daqui, o Scriptcase criou para a gente uma macro chamada sc7exportName. Então, a gente vai vir aqui no evento onScriptInit, vai colar aqui. Nessa macro, a gente precisa passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o formato que a gente está trabalhando, que no caso é o JSON. E o segundo parâmetro é o nome da aplicação que a gente está trabalhando, ponto o formato. Então, eu vou colocar aqui, qual que é o nome da aplicação? O nome do arquivo, na verdade, que eu quero gerar. Então, eu vou colocar grid site JSON. Esse nome do arquivo, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar o mesmo nome da aplicação para ficar fácil de identificar. Vou salvar e quando eu executar, ele vai trazer agora esse JSON pra gente exatamente com o nome que a gente colocou lá, ó. Então, esse nomezinho aqui é o que a gente consegue utilizar agora para buscar esses dados JSON. Duas questões importantes que a gente conversou no seminário passado, que o pessoal deu a dica, e a gente vai passar aqui para a NetMake para eles darem uma analisada. A primeira dica é para que a gente consiga movimentar esse arquivo, tirar ele da pasta temp, porque a pasta temp ela é limpa a cada X minutos, por exemplo. Então, esse arquivo, depois de um tempo, ele vai sumir. Então, uma das dicas que a gente pegou no seminário que a gente capturou era para a gente ter um terceiro parâmetro para a gente direcionar qual que é o caminho que a gente quer colocar esse arquivo. Então, por exemplo, file, doc, sei lá, arquivos. Vamos supor que a gente queira colocar, mover esse arquivo para dentro do doc arquivos, tá? Essa seria uma questão que a gente capturou no seminário e está passando para o pessoal da NetMake. Uma terceira questão, que ainda não está ok também, mas que a gente vai passar para o pessoal da NetMake, é o seguinte. A temp, ela é limpa de tantos em tantos minutos. O arquivo, quando a gente gera, o Scriptcase ele faz o quê? Ele vai lá na pasta, verifica se o arquivo está criado, e se o arquivo está criado, ele não sobrescreve o arquivo, ele só puxa os dados do arquivo. Então, se porventura a gente alterar alguma coisa no banco de dados e mandar executar a aplicação de novo, vamos fazer uma simulação aqui, tá bom? Eu vou na tela aqui do site e vou alterar aqui alguma informação. Isso pode ser alterado tanto no banco de dados quanto num formulário, tá? Eu vou alterar aqui, ó, e vou tirar um pouco dessas exclamações. Vou deixar somente uma. Ele vai atualizar para mim, beleza. Quando eu executar aqui de novo, notem que ele vai continuar com essas exclamações aqui, ó. Vou executar novamente. Ele está gerando e, ó, ele continua com as exclamações. Por quê? Porque a temp ainda está com o arquivo lá dentro. Então, ele não sobrescreveu o conteúdo, ele apenas puxou o que já tinha lá dentro. Então, isso daqui também é uma implementação nova que a gente passou para o pessoal do NetMake para que eles possam melhorar isso para a gente. São essas duas questões, tá? Mas voltando ao fluxo, a gente tem então esse link aqui que é onde a gente vai gerar esse JSON, a gente precisa consumir este link aqui. Então eu vou pegar esse link, vou vir aqui dentro da minha app inicial, que é onde eu tenho o meu site, e aqui dentro da minha app inicial eu vou consumir da seguinte forma. Aqui eu tenho até o código que eu deixei mais ou menos pronto, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui dentro. A primeira linha, o que ela faz? Ela captura o conteúdo JSON, então FileGetContents, ele vai capturar o conteúdo do meu arquivo, no caso, esse arquivo aqui, e vai salvar nessa variável content_site. Essa segunda linha, ela vai pegar o JSON de dentro do site e vai converter para um array associativo, e vai salvar as posições do array dentro dessa variável aqui. Agora a gente já consegue acessar aquele JSON. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo pré e vou dar um printr nessa variável, para que a gente consiga ver o que a gente tem dentro dela, tá? Então, eu vou executar aqui novamente. Provavelmente o conteúdo vai ficar por trás do menu, porque o menu ele vai ficar... o conteúdo está por trás, ó. Notem que aqui em cima ele tem mais informações, mas está por trás. Mas a gente consegue ver o importante, tá? Que no caso é isso daqui. Se eu inspecionar elemento, eu consigo ver exatamente o que tem, ó, dentro do conteúdo. Então, a gente tem um array associativo com a posição 0. Para a gente conseguir acessar qualquer um desses parâmetros, a gente tem que acessar a posição 0. Então, vamos lá. Eu vou alterar aqui o nome do banner, o título, né? No caso aqui. Então, eu vou fazer o quê? Abro o meu PHP, vou dar um echo. Lembrando que dentro da variável content array é onde eu tenho o conteúdo. Então, vou fechar aqui já o PHP para a gente poder visualizar direitinho. Vou chamar minha variável na posição 0, que é o que a gente tem aqui. E depois eu vou acessar a variável que eu desejo, o parâmetro que eu desejo, que é o banner título. Então, a gente volta aqui
e coloco aqui o banner título. Preciso colocar aqui uma aspa dupla, porque é uma string que eu tenho aqui dentro. E a mesma coisa eu vou fazer para o banner content, que seria a descrição, né? Então, a gente vai tirar aqui também e vai colocar aqui, ó. Só vai alterar o conteúdo de dentro, que ao invés de ser título, vai ser descrição. Se eu executar, ele já vai trocar pra gente. Agora, ele não vai ter mais o seja bem-vindo. Ele vai ter o Hello World com esse texto aqui. Então, a gente já conseguiu capturar o conteúdo do banner através desse JSON aqui, tá? Através desse conteúdo que vem da aplicação, sem precisar acessar o banco de dados nem nada, simplesmente através do JSON, ok? Agora a gente tem também a questão dos serviços que a gente criou ali, né? Então, para a gente alterar esses serviços, como que a gente faria? Seria praticamente o mesmo código. Vou já deixar o código aqui criado, porém comentado, porque a gente ainda não criou o JSON desses serviços. Opa! Deixar ele comentado aqui. E a gente vai criar agora essa grid dos serviços. Então, eu vou voltar aqui na pasta do JSON, nova aplicação, consulta. Vou selecionar aqui a tabela de serviços e vou colocar aqui grid serviços underline JSON e vou mandar criar. Criando, a gente vai desmarcar os módulos. Então, módulos da aplicação, vamos desmarcar. A gente vai utilizar o módulo inicial JSON. A gente já vai vir aqui na parte de exportação, tipos de exportação, JSON. Vai colocar para ele gerar diretamente e desmarcar as outras opções. Já que ele vai gerar diretamente, a gente não precisa configurar o JSON e nem selecionar as colunas que a gente quer exportar. Então, a gente vai gerar diretamente. Vou salvar. E aqui dentro do evento, a gente já vai colocar o nome da aplicação. Então, vamos já copiar aqui e colocar aqui que o nome da minha app vai ser grid serviços underline JSON.json. Ok, vou salvar e vou executar. Agora ele vai trazer para a gente um outro arquivinho em JSON com o conteúdo aqui dentro. Eu posso abrir aqui um site, JSON Formatter, ó, esse site aqui. Se eu pegar esse conteúdo e jogar dentro desse site, ele vai formatar o JSON para a gente bonitinho, para a gente poder visualizar, tá vendo? Então, a gente vai conseguir saber exatamente o que a gente vai acessar dentro desse JSON. Ok, vamos voltar lá na app inicial e vamos descomentar esse código aqui, ó. Beleza. O link que a gente vai acessar é esse link aqui para acessar os serviços. Então, vamos pegar aqui os serviços e vamos substituir o link. Eu vou trocar aqui também o nome da variável para não se repetir e vou colocar content serviços. E aqui no array eu vou colocar array serviços. Beleza? Aqui a gente vai substituir também. E agora, dentro dessa variável aqui, a gente tem o array dos serviços. Agora, a gente vai lá na parte dos serviços, que é aqui. E qual é a estrutura que a gente tem aqui? A gente tem essa linha, e dentro dessa linha nós temos os serviços. Então, é dentro dela que a gente vai trabalhar. Então, eu vou abrir o meu PHP e vou fechar o meu PHP. Como a gente tem um array de informações, como a gente pode observar aqui, nós vamos ter que percorrer o array. Para percorrer o array, a gente vai utilizar o for each. Então, vamos lá. No for each, a gente vai colocar o quê? Eu vou percorrer a variável, transformando ela na variável serviços. Aqui dentro agora, a gente vai ter os serviços com essas posições aqui. O ID do site, o ícone, o título e a descrição. Então, a gente vai preencher aqui dentro o quê? O conteúdo do nosso site, que no caso seria esse conteúdo aqui. Deixa eu colocar aqui, dar uma indentada nele para ficar mais bonitinho. A gente vai pegar esse conteúdo aqui e vai fazer o quê? Vai dar um echo nessa informação aqui. Aqui ele deu uma quebra porque a gente tem uma aspa simples. Então, a gente teria que colocar uma contrabarra para ele poder continuar o código sem dar essa distorção ali. Eu vou jogar isso aqui para frente para dar uma indentada. Então, a gente vai dar um echo no serviço. Eu peguei uma linha só do serviço e a gente vai substituir o conteúdo dela. Então, aqui a gente tem o ícone. Para eu pegar o ícone, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o ícone daqui de dentro, né? A classe do ícone. Vou colocar aspas simples para fechar minha string e para concatenar. Eu vou concatenar com o quê? Com a variável serviços. E vou pegar aqui a posição ícone. Então, o parâmetro ícone. Ok. A mesma coisa eu vou fazer para os outros, que no caso seria o título e a descrição. Então, já vou colocar aqui e vou só substituir o título, que eu vou colocar aqui, e a descrição, que vai vir para cá. Beleza.
Feito isso, a cada vez que a gente percorrer um serviço, ele vai preencher para a gente já bonitinho a coluna do serviço. Agora eu posso remover essas colunas aqui, ó, porque elas não vão mais precisar ser preenchidas dessa forma, pelo HTML. A gente está preenchendo agora pelo PHP. Vamos executar a aplicação. Deixa eu fechar aqui, fechar o validador. E vamos executar a aplicação. Agora ele vai trazer para a gente os serviços exatamente como a gente tem lá no banco de dados, olha. Código na tela, notebook, veja meu notebook, limpeza, realize uma limpeza. Se a gente for aqui na tabela de serviços, a gente vai ter exatamente esses serviços, olha, o ícone, o título e a descrição, ok? Bom, pessoal, então o que a gente tem de exemplo nesse vídeo de hoje é que a gente consegue gerar uma consulta dentro do script case, fazer com que essa consulta exporte um conteúdo em JSON. A gente pode passar esse link de JSON para uma pessoa, para ela poder montar alguma coisa com esse JSON, tanto fora do script case quanto dentro do script case. A vantagem é que com o conteúdo em JSON, a gente não precisa passar acesso de banco de dados. A gente pode montar dentro da grid o que a gente quer passar para a pessoa e a pessoa consome da forma que ela quer. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem na descrição do vídeo. Assim que possível, a gente vai respondendo, vai avaliando e colocando em prática o que vocês estão pedindo, tá bem? Até o próximo vídeo.